cartesianas, considerando coordenadas cartesianas, tá? Sistema tá em coordenadas cartesianas, você terá o seguinte: haverá a entrada, a dita entrada, e aí você haverá a entrada se e somente se e somente se existir um delta no intervalo π sobre 2π, tal que o A mais B cosseno θ, A mais B cosseno θ, vezes o cosseno θ, seja menor do que B menos A. Por que isso? Isso é geometria, que eu estou olhando e vendo o seguinte, ó pessoal. Para ter a entrada, deve haver um θ tal que o raio correspondente a esse θ, tenha uma projeção ortogonal sobre o eixo das abscissas, tal que a medida dessa projeção seja maior do que esse comprimento aqui. Em termos algébricos, a projeção, que é isso aqui, ó, que cai aqui, quem é essa projeção? Essa projeção tem que ser um número real menor do que B menos A. Mas, ó, isso aqui é um θ, ó, isso aqui é o ângulo θ. Sendo o ângulo θ, quem é o raio? Quem é esse raio? Quem é? A mais B cosseno θ, que é positivo. Quanto é a medida dessa projeção? Quem é isso daqui para cá? Quem é? É o R vezes o cosseno θ. Então, esse valorzinho que está aqui é exatamente o A mais B cosseno θ, que é o raio. Isso aqui, ó, isso aqui é o A mais B cosseno θ, que é o valor do raio, vezes quem? O cosseno θ. Então, para que tenha essa entrada, é necessário que exista um θ entre π sobre 2 e π, tal que a projeção do raio da curva sobre o eixo das abscissas seja menor do que B menos A. Concorda comigo? Se não houver, toda a vida aqui, ó, quando eu pego aqui, olho para essa curva, qualquer que seja o raio que eu projete, a projeção é maior do que B menos A. Isso pensando aqui como sendo o eixo das ordenadas e aqui como seja o eixo das abscissas. Porque isso aqui, qual é o valor disso aqui? Se eu estou no sistema de coordenadas, aqui é 7, aqui é 5 e aqui é quanto? Menos 3. Então aqui, qualquer projeção que eu faça, essa projeção é maior do que menos 3. Qualquer projeção. Então, se qualquer projeção for maior do que ou igual a menos 3, não tem a entrada. Para ver a entrada, é necessário e suficiente que exista um delta aqui, entre π sobre 2 e π, tal que a projeção do raio, qual é a projeção do raio? Qual é? É o valor do raio vezes o cosseno de θ, seja menor do que B menos A. Ou seja, aí eu vou colocar um ou seja, desenvolvendo isso aqui. Ou seja, deixa B vezes o cosseno ao quadrado de θ mais A cosseno θ mais A cosseno θ
seja menor do que B menos A, ou seja, mais A menos B seja o quê? Menor do que zero, que é equivalente. Então, veja, haverá a entrada se e somente se existir um θ nesse intervalo, tal que isso aqui seja menor do que zero. Conclusão. Daí, haverá a entrada, se e somente se, aí vamos outra interpretação matemática, se e somente se, o polinômio, que polinômio? Polinômio quadrático, bx2 mais ax mais a menos b, se somente se esse polinômio possuir duas raízes reais e distintas, possuir duas raízes, ok? Reais e distintas, possui duas raízes reais e distintas, porque esse polinômio, ó, esse polinômio que é um coeficiente do x2, o b, então o seu gráfico tem com cavidade voltada para cima. É um polinômio quadrático, um gráfico. E para existir θ, tal que isso aqui seja menor do que zero, para existir θ, tal que isso aqui seja menor do que zero, é necessário o suficiente que exista um θ, tal que cosseno de θ, quando eu substituir x por cosseno de θ, isso aqui seja negativo. Mas para isso ser negativo, onde é que um polinômio desse é negativo? Ele é negativo em alguma região, se somente se ele possuir duas raízes reais, e entre essas duas raízes ele é negativo. Tá certo? Então, traduzindo isso, haverá entrada se somente se esse polinômio possuir duas raízes reais e distintas e existir o quê? Existir θ no intervalo o quê? No intervalo π sobre 2, π, tal que seno de θ está entre essas duas raízes. Seno de θ não. Cosseno de θ, o que cosseno de θ está entre, estritamente entre, tá? Mas vou botar só entre estas duas o quê? Duas raízes. Porque veja bem, ó, veja bem. Está aqui o polinômio. Ó, está aqui o polinômio. Está aqui o polinômio. Que polinômio? Polinômio bx2 mais ax mais quanto? A menos b. Polinômio. Esse polinômio, para ter a entrada, primeiro, esse polinômio tem que ter duas raízes reais, Z1 e Z2. Tem que ter duas raízes reais, Z1 e Z2. Tá certo? E se ele tem duas raízes reais, Z1 e Z2, no meio das raízes, esse polinômio é negativo, porque o coeficiente do x2 é positivo, e aqui, mas isso não basta. É preciso que exista um θ, tal que o cosseno de θ esteja aqui no meio. Porque se existir um θ, tal que o cosseno de θ esteja aqui no meio, substituindo x por cosseno de θ, isso aqui vai dar negativo. E se isso aqui dá negativo, tem a entrada. Tá certo? Se existir um θ aqui, tal que isso aqui, substituindo x por cosseno de θ e seja negativo, haverá a entrada. É? Só que você é o seguinte, ó. Eu estou analisando o caso em que o A é maior do que o B. O A não é B.
O A é diferente de B. Tá certo? O A é diferente de B. Mas veja uma coisa. Vamos pensar o seguinte. Vou apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui por enquanto. Ó, quem é o discriminante desse polinômio, hein? Quem é o discriminante desse polinômio aqui? Quem é? O coeficiente do x ao quadrado, que é lá ax2 mais bx mais c, é o b2 menos 4ac, certo? Só que aqui como é que fica? Como é que fica o discriminante? A2 menos o quê? 2 vezes o coeficiente do x2 vezes o termo independente, que é quem? A menos b. Quanto é que dá isso, hein? Vamos fazer. Isso dá A2 menos 2 vezes... Quanto é que dá? É menos 4, não? Menos 4. Menos 2? Menos 4, cara. Menos 4, obrigado. Viu? Já estava viajando na maionese. Tá 2 menos 4AB. É B2 menos 4AC. Então, A2 menos 4AB mais quanto? Mais 4 o quê? B2. Mas, ó, se você analisa isso aqui é um quadrado perfeito, não é? É quanto? É A menos 2B ao quadrado. Ó, tá, ó aqui aparecendo 2B, ó. Isso aqui é sempre o quê? Maior do que ou igual a zero. Ou seja, esse polinômio sempre tem raízes reais. Tá? Mas, se o discriminante é zero, ele só tem uma raiz real. Então, ele nunca é negativo. Então, você sabe que quando A for igual a 2B, não haverá entrada. Porque se o A é igual a 2B, eu não tenho duas raízes reais e distintas. Eu só tenho uma raiz. Então, para eu ter duas raízes reais e distintas, eu preciso que A menos 2B seja diferente de zero. Certo? Porque se o A menos 2B for diferente de zero, o quadrado dá positivo. Aí eu vou ter duas raízes reais e distintas. Agora vamos fazer o seguinte, vamos escrever de azul aqui para ver a seguinte situação. Com A maior do que 2B, ó, com A menor do que 2B, há duas raízes distintas. Há duas raízes distintas. Quais são elas? Há duas raízes distintas. Duas raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas. Não vou botar reais aqui não, estou interessado em raízes reais. Quais são elas? Quais são? Z1, quem é uma raiz? Quem é? Muito bem. Menos A mais raiz de quem? Raiz quadrada de A menos 2B, que é o módulo de A menos 2B, mas como A eu estou considerando maior que 2B, a raiz da A menos 2B. Tá certo? Sobre quem? Sobre 2B. Muito bem, sobre 2B. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Dá menos 1. Porque vai ficar menos 2B sobre 2B, dá menos 1. E a outra raiz, qual é? Z2, qual é a outra raiz? Qual é? É menos A, menos raiz de delta, então vai ficar o quê? Menos A mais 2B, sobre quem? Sobre 2B, que dá quanto? Dá menos 2A mais 2B sobre 2B, então dá B menos A sobre B. Agora, observe uma coisa. Eu estou considerando aqui o caso em que o A é maior do que 2B. Então, se o A é maior do que 2B, eu tenho o quê? Eu tenho
A maior que 2B, isso ocorre se somente se o quê? Se somente se A menos B é maior do que B. Concorda comigo? Que é se somente se multiplica por menos 1. B menos A menor do que menos B. Concorda comigo? Aí divide por B. Aí divide por B. Fica o quê? B menos A. Tudo positivo. A e B são positivos, tá? Aí fica B menos A sobre B menor do que menos 1. Então, a segunda raiz é menor do que menos 1. Então, veja bem, ó. Olha o que é que eu tenho. Eu tenho duas raízes. Não é só isso. É uma raiz a menos 1, uma raiz a menos 1, e a outra raiz é quanto? É um número Z2 menor do que menos 1. Aí a pergunta, pode existir um θ tal que o cosseno de θ esteja aqui no meio? O cosseno de θ não pode ser menor do que menos 1, gente. O cosseno de θ está entre menos 1 e 1. Então, no caso em que o A é maior do que 2B, as duas raízes sendo desta forma, não existe um θ tal que o cosseno de θ está entre duas raízes. E isso é condição necessária para ter a entrada. Qual é a condição necessária para ter a entrada? Haverá entrada se somente se esse polinômio possuir duas raízes reais e distintas e existir θ no intervalo π sobre 2π, tal que o cosseno de θ está entre essas duas raízes. Essa condição aqui, ter as duas raízes, é uma condição necessária para haver a entrada, mas não é suficiente. Suficiente é ter duas raízes distintas e existir θ, tal que o cosseno de θ está entre duas raízes. E não tem aqui nesse caso. Não há, o cosseno de θ não pode estar entre Z2 e menos 1 com o Z2 menor do que menos 1. O cosseno de θ seria menor do que menos 1. Diga. Não vai ter a entrada, vai ser convexa. Vai ser esse caso aqui, ó. É o caso em que o A é maior do que ou igual a 2B. Porque se o A for igual a 2B, não tem duas raízes reais e distintas, que é a condição necessária para haver a entrada. Então, A maior do que 2B e A igual a 2B, não há a entrada. Tá certo? Não há entrada. Agora vamos ver se o outro caso tem a entrada, e se esse desenho realmente ocorre, se essa configuração realmente acontece. Vejam. Ó. Vamos ver aqui. Agora vamos, ponto, com A menor do que 2B, também há duas raízes reais e distintas. Há duas raízes reais e distintas. Quais são elas? A menor do que 2B, ó. Uma raiz é Z1 é o quê? É menos A, tá certo? E eu vou colocar logo menos a raiz de delta, No caso em que o A é menor do que 2B, quem é a raiz de delta? Quem é? 2B menos A. Porque 2B menos A é que é positivo. Tá certo? A raiz de delta é o módulo de A menos 2B. Quem é o módulo de A menos 2B? Nesse caso aqui, 2B menos A. E eu vou pegar a raiz com menos. Sobre quem? Sobre 2B. Quanto é que dá essa conta? Menos 1. Dá menos 1.
E a outra raiz? E quem é a outra raiz? Quem é Z2? É a soma, né? É menos A mais o quê? Mais 2B menos A. Sobre quanto? Sobre 2B. Tá? Que é quanto? Que é o quê? Hã? Quanto é que dá? Isso aqui? Dá 2B menos 2A sobre 2B, então dá B menos A sobre B. Só que aqui eu estou com um caso em que o A é menor do que 2B.